Ai, estive com a senhora lá em Belo Horizonte, no Olá, congresso ano passado. boa tarde a todos. É com grande alegria que mais uma vez a Escola Superior da Defensoria Pública, em parceria com o Núcleo de Promoção e Defesa da Criança e do Adolescente, o NUDECA, aqui do Mato Grosso do Sul, promove o nosso webinário. Antes da gente iniciar, gostaria que todos que estão nos assistindo, que nos sigam em nossas redes sociais. Peço que no Instagram e no Facebook sigam Escola Superior Defensoria MS e no YouTube Escola Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso de MS. Inscrevam-se no nosso canal, isso é muito importante para a gente. Durante o evento, aqueles que estiverem gostando, e com certeza todos gostarão, porque nós temos uma palestrante extremamente capacitada hoje, clique no nosso no gostei lá para curtir o nosso evento, tá ok? Hoje nós daremos sequência ao nosso webinário em homenagem aos 30 anos do ECA. É a segunda palestra das 3 palestras que nós temos no webinário, que a Escola Superior da Defensoria está promovendo em parceria com o NUDECA. Hoje teremos como nossa convidada a debatedora, defensora pública do Mato Grosso, doutora Cleide Regina Ribeiro Nascimento. Muito obrigado desde já, doutora, por ter aceito o nosso convite. É uma honra para a Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, para a escola, para o NUDECA, contar com sua participação. E como palestrante de hoje teremos a professora Irene Risini, professora do Departamento de Serviço Social da PUC. Professora Irene é socióloga, doutora pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, com formação em Psicologia pela Universidade de Santa Úrsula, mestrado em Serviço Social pela Universidade de Chicago, é professora do Departamento Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio, na graduação e na pós-graduação, e diretora do Centro Internacional de Estudos e Pesquisa sobre a Infância, em convênio com a PUC do Rio. Em âmbito internacional, foi presidente da Rede Internacional de Intercâmbio de Pesquisa na área da infância e professora visitante da Universidade de Notre Dame, em Ciências Sociais, com foco no estudo latino-americano, realizando seu pós-doutorado junto ao Instituto de Estudos Internacionais. Recebeu o prêmio Guggenheim, referente ao ano 2008-19, e Prêmio do Cidadão Global em 2016. Atuou como professora visitante da Universidade de Edimburgo, na Escócia, associada ao Centro de Pesquisa de Famílias e Relacionamento, de agosto a novembro de 2017, e participa ativamente de vários conselhos editoriais de revistas científicas em âmbito nacional e internacional. Antes de passar a palavra efetivamente à nossa convidada de hoje, a professora Irene, gostaria que a nossa coordenadora do núcleo do NUDECA desse as boas-vindas a todos e passo a palavra para a doutora Débora. Doutora. Obrigada, Igor. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o diretor da Escola Superior, Igor Linjardi, a colega Cleide Regina, que hoje está aqui também abrilhantando este evento, defensora pública em Mato Grosso, com atuação na comarca de Várzea Grande. Saúdo a todos os colegas, defensoras e defensores públicos do Brasil que nos assistem, em especial os colegas da Comissão da Infância e Adolescência do CUNDEG, aos próprios defensores públicos gerais também, integrantes do CUNDEG, que nos apoiaram na realização deste evento, e a todos os demais que nos assistem. Desde a década de 1980, sua trajetória acadêmica se pautou por um trabalho de escuta muito atenta a grupos cujas vozes são com frequência ignoradas. Ouvir crianças e pesquisá-las é um trabalho que vem realizando há mais de 40 anos, desde os perversos anos da ditadura. Em 2002, passou a integrar o corpo docente da PUC-Rio no Departamento de Serviço Social, trazendo consigo a experiência dos anos e atuações anteriores, tornando-se referência em vários temas, sendo a conexão com a rua ou a questão da situação de rua um deles. Em 2019, ao lançar Crianças e Adolescentes em Conexão com a Rua, Pesquisas e Políticas Públicas, a professora Irene traz inquietações que começaram com as perguntas: o que faziam esses meninos nas ruas? Por que não estavam em casa ou nas escolas? O que os levou para as ruas? O que significa rua para eles? Com inúmeros relatos reais, capazes de nos levarem às lágrimas, a professora Irene
com sua sensibilidade ímpar, nos desvenda esse universo e nos põe a refletir até mesmo quanto ao nosso papel nessa existência. Professora Irene, é com grande emoção que hoje a recebemos aqui, agradecendo por ter aceito o nosso convite. A senhora começou a pesquisar sobre crianças e adolescentes mesmo antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, que hoje estamos aqui comemorando 30 anos. Portanto, no momento em que esses sujeitos sequer tinham direitos de qualquer espécie, muito menos de serem ouvidos ou se manifestarem. Conte-nos um pouco, então, sobre a sua trajetória e o porquê da escolha e o interesse por esse tema. Bem-vinda, professora. Puxa, muito honrada de estar nessa tarde com vocês, agradecer o convite da Escola Superior da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, a UNUDECA, a vocês que estão aqui comigo partilhando esse momento. Vamos refletir juntos, né, nesse momento em que celebramos 3 décadas da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Foram anos de muita efervescência, de uma grande virada a partir da substituição do antigo Código de Menores pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E 3 décadas, acho que é um período assim, bem generoso para nós pararmos para uma reflexão mais aprofundada, que é o que temos feito no Brasil nesse mês de julho, né, nessa celebração dos 30 anos do Estatuto. Dizer também que é um momento também extremamente promissor, digamos assim, de se parar para refletir no momento em que nós passamos por dois desafios assim, muito especiais. Um deles é a própria passagem da pandemia devido ao coronavírus, a Covid-19, que vem afetando o mundo todo. Todos os países, de uma forma ou de outra, terão que se parar, refletir também e ter muita ação, porque os desafios não vêm só, como estamos vivendo hoje no Brasil, com um alto índice de contaminação e tantas mortes, mas ela virá com toda a força no período pós-Covid, quando a vacina chegar, com as consequências dramáticas que nós viveremos em termos de agravamento da situação socioeconômica e possivelmente de discriminação e violência que já vivemos no nosso país. Talvez seja um momento promissor de rever atitudes, posturas, escolhas políticas que temos feito nos últimos tempos. E o segundo grande desafio é o atual governo, em que se declara abertamente contra os direitos humanos, e isso significa uma série de desmontes em relação às políticas básicas de direitos de todos os cidadãos brasileiros, sobretudo a educação, nesse momento, é uma grande luta, e a saúde, com cortes significativos nos orçamentos de 2019 para 2020. Então, nós teremos aí muito que refletir, muito que rever em termos de estratégias para o bem-estar da população como um todo, e metade da população brasileira que é jovem. Dito isso, eu vou, então, Débora, responder a sua primeira questão. Eu vou apresentar aqui uns slides para, se o tempo é curto, para não me perder. Eu preparei, eu vou precisar compartilhar aqui, se eu conseguir enxergar, vou compartilhar uma janela. Ainda não achei a janela, mas eu vou achar.
A única coisa que está me aparecendo é a tela de vocês. Deixa eu ver se eu consigo chegar nos slides. Um momento. Quando a senhora, Chegou aí? quando a senhora movimentar o mouse, aparecerá uma barra na parte inferior do vídeo, professora. Sim, aí eu cliquei em janela e Não apareceu ainda. não apareceu nem para mim. E eu cliquei. Escolha o que você quer compartilhar. Não está aparecendo para mim. Eu vou A fazer o seguinte. apresentação da senhora está aberta em alguma outra janela? Ela está aberta. Gente, isso acontece. Faz parte dos webinários. Não tem jeito. Dos eventos ao Então, vivo. vamos lá. Isso é assim mesmo. Então, vamos de novo. Apresentar agora uma janela ou uma tela inteira. Uma janela, né? Isso. Ok, agora sim. Na segunda vez vai dar certo. Vocês estão podendo... Vai estar chegando aí já já. Conseguiram ver? Perfeito, professora. Agora sim. Então, eu vou começar. A única questão é que eu não vejo vocês. Então, qualquer coisa, me interrompam. Vocês estão conseguindo me ver ou estão vendo só os slides? Estamos vendo a senhora e perfeitamente os slides. Então, eu vou falar um pouco da primeira pergunta, nos primeiros 5 slides, que dizem respeito à minha própria trajetória em relação a essa questão da rua. Eu verdadeiramente comecei nos anos 80, portanto, são 3 décadas de trabalho pesquisando e militando em relação a essa população. E eu explico para vocês que a questão da população em situação de rua, ela foi estrategicamente escolhida por mim, porque na década de 80 ela aparece como um dos temas emergentes, né? Passei algum tempo antes trabalhando como psicóloga, antes, na minha primeira formação, em instituições fechadas, que eram conhecidas como internatos menores, antes do estatuto, ou orfanatos. E a minha trajetória começa aí quando eu vou percebendo que as crianças não eram órfãs, as crianças tinham família, estavam presas, provavelmente por toda a sua infância e adolescência, porque não tinha volta para casa, não tinha esse apelo pela reinserção familiar e comunitária, de modo que cresciam com a identidade de abandonados. E isso me incomodava e me indignava muito. E foi aí que eu decidi seguir a minha trajetória acadêmica e militante em relação aos grupos mais excluídos. Eu não trabalho só com a questão da rua, mas com vários temas onde crianças, adolescentes e jovens se encontram em situações de extrema vulnerabilidade. Mas a rua ela é importante porque ela nos traz essa possibilidade de olhar a trajetória da saída da criança da sua casa, da sua família, da sua comunidade, a sua trajetória pelas ruas, sua vida nas ruas, os serviços ou os atores que vão ao encontro dessa criança na situação de rua, portanto, os serviços, as políticas públicas, a legislação existente e as várias instituições que os protegem ou não. Então, essa trajetória ela fica muito visível com essa saída, né, da casa. E aí você pode observar, estudar e trabalhar para reformulações de políticas em toda essa trajetória da criança na rua. Muito pode ser feito enquanto a criança é pequenina. E é isso que eu venho defendendo nessas décadas. Então, eu dividi essa apresentação inicial, está relacionada a esse livro, Crianças e Adolescentes em Conexão com a Rua, da editora PUC-Rio, que eu lancei no ano passado, e que eu trabalho com 3 momentos, 3 décadas.
que é uma separação apenas para nos ajudar a entender alguns dos elementos-chave dessa minha trajetória. Eu vou discutindo a trajetória de vida nas ruas e através de uma série de pesquisas que eu fui realizando desde o início dos anos 80. A primeira delas chamou-se a geração da rua. Nós não tínhamos ainda, quando a pesquisa foi realizada, nós não tínhamos ainda essa denominação de criança de rua, menino de rua. Na verdade, antes do Estatuto, se falava em menor mesmo, sem nenhuma problematização. Mas eu, ali na primeira pesquisa, que foi publicada em 85, eu já percebia que havia uma geração que estaria crescendo nas ruas. Eu uso essas duas falas de dois meninos de 9 e 14 anos, nessa pesquisa que foi feita nas calçadas do Rio de Janeiro com 300 crianças e adolescentes, porque eu acho que elas foram muito significativas da saída da casa. O primeiro menino de 9 anos disse: se eu fosse à escola, minha mãe ia morrer de fome. A escola não ia me dar comida e não ia me dar outra mãe. A sabedoria de um menino tão pequeno, mas já com uma vivência forte nas ruas. E um período pré-estatuto ainda muito diferente. A inserção na escola era bastante inferior do que na atualidade. E o outro menino de 14 anos dizia assim: minha mãe me colocou na Funabem porque eu não parava em casa. Foi com 9 anos. Lá é ruim, eles judiam da gente. E essa fala também diz muito sobre a imagem da Funabem, que era uma imagem muito de correção, de reeducação, de reabilitação, e carregada de privação de liberdade e violência. No livro, eu vou discutindo cada década em detalhes e dando muitos exemplos e trazendo os vários atores que participaram da discussão, dos debates sobre essa questão. Aqui eu estou fazendo apenas uma rápida pincelada. Na década de 90, 2000, foi extremamente forte para essa questão, já muito, muito visível nas ruas. Eu digo que no início dessa década consolida-se a ideia de que crianças e adolescentes, já reconhecidos como sujeitos de direitos devido ao Estatuto, não poderiam continuar sendo alvo de práticas injustas e desumanas. Esse era o discurso. Entre as práticas contestadas, eu destaco duas que mediam com força. A crítica em relação à institucionalização de crianças pobres, já estava bem claro, que era o menor carregado do estigma de ser pobre, em geral negro, morador de favela de periferia das cidades. Havia todo um estigma em relação aos menores, e eram esses que eram institucionalizados. É algo que tem suas raízes, hoje percebemos também, como falaremos um pouco mais à frente. E o segundo ponto de contestação era a apreensão de menores de idade como infratores. Na época também não existia esse cuidado de designar o adolescente autor de ato infracional. Era um menor criminoso, era um menor delinquente, por mera suspeita e sem direito à defesa. Então, muitos debates sobre essa questão. Já na década de 2000 e 2010, nós vamos ter já a consolidação da ideia de sujeitos de direitos e vamos estar tendo na própria literatura acadêmica, as pesquisas, todo um debate em torno da violação dos direitos dessa população, mostrando que crianças em situação de rua eram bastante expostas a todos os mais graves tipos de violações de direitos, inclusive muitos deles reportados nas próprias vozes das crianças e adolescentes, como nesse livro que eu publiquei, resultado de uma pesquisa que se chamou Vida nas Ruas, Crianças e Adolescentes nas Ruas, Trajetórias Inevitáveis, que foi feita com a Rede Rio Criança, com redes internacionais,
na época, nós entrevistamos cerca de 80 crianças e adolescentes e vários educadores sociais trabalharam conosco para discutir as violações de direitos dessa população. E anos mais recentes, até o presente, né, muitas pesquisas sobre políticas públicas, e nós fizemos um levantamento no Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância, o CIESP, da PUC-Rio, sobre a produção acadêmica de 2000 em diante. Esse material está publicado online na página web do CIESP, no item publicações, e onde nós teremos as bases de dados bibliográficos. Né? Nós temos os dados bibliográficos sobre a questão da rua, nós temos, no momento, alimentando dados bibliográficos até 2019 na população em acolhimento institucional também, e estamos começando a trabalhar, né, numa base nova que diz respeito à participação infantil e juvenil, sobretudo em espaços públicos, onde as decisões são tomadas a respeito dos direitos das crianças e adolescentes. Então, nesse momento, Débora, eu vou começar a focar mais no período atual. Você tinha uma pergunta para mim, não é? Abrindo aqui. Isso, professora. A senhora terminou uma pesquisa recentemente, inédita, sobre as crianças e adolescentes que passaram por acolhimento institucional e que também tiveram passagem pelas ruas. Pode nos falar um pouco sobre essa pesquisa? Então, exatamente nesse momento atual, nessa década, né, nós conseguimos, no ano passado, desenvolver uma pesquisa, que é essa aqui, que foi um convite da OPN, né, que é o Pequeno Nazareno de Fortaleza, e ligado a essa rede importantíssima, que é a Criança Não É de Rua, com centenas de instituições que são filiadas a essa rede, e nós temos trabalhado bem próximo a eles. E essa foi uma pesquisa financiada pelo CONANDA. Tem sua importância especial, porque justamente ela vem, né, antes dessa intervenção que o CONANDA sofreu em 2019, e que vem funcionando, né, de uma forma assim, bem precária, à medida em que há sempre ameaças de extinção. Isso é bastante importante deixar registrado. Então, o projeto, que se chamou Conhecer para Cuidar, tinha algumas vertentes, e uma delas era essa pesquisa que o CIESP foi responsável por sua produção. E aí eu separei alguns dados, né, na página web do CIESP, também da OPN. Vocês têm acesso ao relatório completo, mas aqui eu vou fazer uma sinopse dela para vocês, tá? Nós trabalhamos com perfil amostral, né, porque a ideia era trabalhar com as 17 cidades brasileiras com mais de 1 milhão de habitantes e entender como que as crianças e os adolescentes estão nas instituições de acolhimento, tendo passagem de vida pelas ruas, e também os serviços que respondem a essa população. Na faixa de 7 a 18 anos, nós fizemos uma amostra nacional e conseguimos realizar 283 entrevistas, que foram questionários previamente elaborados nas ruas, 271 deles em instituições de acolhimento, né, crianças e adolescentes nas instituições, e entrevistamos também 52 serviços, pessoas ligadas a esses serviços. Aqui eu vou fazer uma apresentação dos dados atuais, contemporâneos, da questão direta das ruas e do acolhimento, como é o nosso tema. O primeiro ponto é esse, que a gente sempre ressalta: não há um número oficial do número, né, de crianças e adolescentes que se encontram em situação de rua. Não, BGE não até hoje não desenvolveu essa possibilidade, e há muita pressão
por parte da própria rede Criança Média Rua, nesse sentido, então, acabaremos conseguindo, né? Mas, segundo o censo SUAS, em 2018, nas metrópoles brasileiras, haviam 328 crianças e adolescentes acolhidas com trajetória de vida nas ruas, né? Mas, provavelmente esse número, né, é maior, mas esse é o dado divulgado. Então, se nós pensarmos, agora eu vou fazer uma rápida apresentação do perfil do que nós encontramos na rua e nas instituições de acolhimento, fazendo um contraste entre os dois no próprio slide. Os que estavam na rua, 68 deles tinham idades entre 7 e 11 anos, né? Uma faixa de criança ainda, né? 50 entre 12 e 13, 80 deles entre 14 e 15, 75, 16 e 17 anos. Então, aqui nós já podemos ver que há uma concentração maior na adolescência. Isso é uma questão importante da gente não esquecer. Isso nas ruas. Na questão do acolhimento, 45 entre 7 e 11, 53 entre 12 e 13 anos, 75 entre 14 e 15, 93 entre 16 e 17. Então, nós estamos vendo também que há uma concentração grande na faixa de adolescência, mesmo nessas faixas mais próximas à maioridade, né? O que nos faz refletir sobre a importância de políticas públicas que nós sabemos elas não existem muito para essa faixa etária. Há uma preocupação enorme quando eles atingem a maioridade, muitas vezes já estão muito tempo separados de suas famílias. Esse é um gráfico que mostra como eles se declararam, né? Foram nas ruas entrevistados 75% dos participantes, o sexo é masculino, né? Então, nós vimos que a maioria é o sexo masculino, e isso se confirma, né? Isso se confirma no caso das outras pesquisas também que a gente conhece, né? Eu vou abrir aqui o meu computador só porque eu estou vendo que tem alguma coisa ali embaixo que tem sentido de eu ver tudo. Bom, raça também, esse dado é um dado que se repete nas várias pesquisas que a gente conhece. Nas ruas, 45% dos participantes se declararam pardos ou 40% negros. Então, nós vemos aí que a imensa maioria é não branca, né? É um dado preocupante, até porque nós sabemos que o estatuto e toda a legislação e as políticas referenciadas, né, nos direitos humanos vão falar justamente da importância da não discriminação e da importância da equitatividade. Não é isso que nós vemos. No acolhimento, 49% declararam negros e 40% pardos, somente 10% brancos. A questão da documentação eu deixei aqui porque ela fala um pouco também, que eu acho que é o que a pesquisa traz de mais importante para a gente, e que é uma população que tem raízes, pode ter contextos familiares problemáticos, conflituosos, mas as raízes estão lá, os elos existem. Isso é importante para nós pensarmos políticas públicas voltadas para essa população, que no passado se considerava que eram abandonadas. Então, nós vamos ver que eles, na sua grande maioria, têm mais de um documento. A certidão de nascimento foi o que mais eles declararam, mas esses documentos existem, eles não são abandonados, eles têm uma família, eles têm um contexto familiar, eles têm os documentos, né? São vários os motivos, sobretudo ligados à pobreza, que vão levar
essas crianças e adolescentes para as ruas, a despeito do fato de que o Estatuto deixa já em 90 bem claro que a questão econômica ela não pode ser o determinante para a retirada da criança do seu contexto familiar. Como outras pesquisas também apontam, nós confirmamos aqui que a frequência à escola é um problema, e além de tudo, nós temos também a informação de que as políticas de educação, de fato, não discutem esse tema. Nós não temos nas políticas de educação uma preocupação com aqueles que não têm domicílio. É uma realidade. Então, nem se discute, é como se já se assegurasse que é uma população que não vai para a escola mesmo, e então a escola não é para eles. Isso é o que gostaríamos de destacar, né? Em relação à escola. Nós vamos ver que 42% dos participantes afirmaram que não estão frequentando a escola, né? Isso é uma afirmação de uma questão delicada. No acolhimento foram 30% dizendo que não frequentavam a escola. E é delicado porque nós sabemos que essa resposta ela pode estar subrespondida no sentido de que não frequentar a escola ou frequentar a escola pode ser enganoso, né? Uma coisa é ir ou não ir à escola, outra coisa é a frequência, é ir com sistematicidade, porque nós sabemos que a não sistematicidade leva à impossibilidade, depois de um tempo, da criança ou do adolescente acompanhar o conteúdo das matérias, né? Eles vão ficando cada vez mais perdidos e desconectados. Em relação, justamente eu coloquei mais um aqui que diz o seguinte: nas ruas, entre os 58% que afirmaram frequentar a escola, 98% ainda estão no ensino fundamental. E lembrem que nós vimos que a maioria deles já é adolescente, né? Então, nós temos o fenômeno da enorme defasagem escolar. No acolhimento, dentre os 66% que responderam estar na escola, 87% no ensino fundamental, somente 6% no ensino médio, né? Então, nós temos aí um material importante para repensar políticas para essa população. A questão do trabalho, né, obviamente, vai aparecer, apesar da redução do número de crianças e adolescentes no trabalho infantil, ainda existe. Os que estão nas ruas consideram que estão trabalhando, o que eles estão fazendo, eles estão, de alguma forma ou de outra, gerando renda. Então, por isso, esse número alto, esse percentual de 72%. No acolhimento, 17% disseram que trabalhavam, até porque eles estão dentro de uma instituição, é mais difícil trabalhar. Se dormiu ou não na rua, era uma outra pergunta, nós estávamos interessados em saber se os que ficavam mais durante o dia voltavam para casa, mas porque dormir na rua já caracteriza um fenômeno de afastamento familiar maior. Então, nós vemos que nas ruas, 64% afirmaram já ter dormido nas ruas. No acolhimento, por surpresa, de certa maneira, é um percentual maior, 78% disseram já ter dormido nas ruas. Aí perguntamos quais são os motivos para não estarem em casa. Então, as respostas, nós temos aí uma série de diferentes respostas que aparecem em várias pesquisas também que investigam os motivos da saída de casa, mas nós vemos que o que mais apareceu foi a questão do trabalho infantil, tráfico de drogas ou mendicância, 28% deles, a busca por liberdade ou por diversão. Muitos saem, né, porque há conflitos na casa, né, eles vão dizer que estão buscando mais liberdade ou que estão maltratados em casa, né? Conflitos familiares são 20% aqui. No acolhimento, o que mais apareceu foram os conflitos familiares, né? Isso também faz sentido, né, da intervenção, muitas vezes pelo Conselho Tutelar, devido a denúncias de conflitos familiares, violência, assim como a negligência, são os mais frequentes, mas a busca por liberdade e diversão
também aparece como um motivo para sair de casa. Nós temos uma série de perguntas que vão falar desse elo familiar, e é bastante importante levar isso em consideração, porque nos dá uma série de pistas da importância das políticas que vão reforçar o suporte à família, né? Nós vamos ver que, no fundo, se eles pudessem escolher, não sairiam de casa, e os elos existem, mas também as dificuldades, os desafios são imensos, e isso os convida para a saída de casa. Então, nós vimos que 66% dos entrevistados mantinham contato diário com a família, no caso das ruas, né? É mais da metade. E no acolhimento, esse percentual cai para 12%, né? E isso nos faz refletir muito também sobre o fato de estar nas ruas, muitas vezes facilita o elo familiar. A pergunta sobre se a institucionalização provoca o abandono pode estar um pouco confirmada aqui, caso não existam ações para um estreitamento desses laços e um cuidado à família também. Então, o acolhimento pode acabar afastando a família, que já tem certamente muitos outros desafios na vida, e às vezes a saída da criança é um alívio, mas isso não resolve a questão da criança. A questão do benefício para a gente também foi muito importante, porque são famílias pobres. Então, a ideia do benefício seria a possibilidade de uma renda um pouco maior e talvez um suporte nesse sentido para as famílias. Então, esse dado ele vai falar exatamente disso. Metade dos entrevistados afirmou que eles ou a família recebia, somente metade, estando nas ruas, recebia, né? E no acolhimento, somente 1/3 da população dentro do acolhimento recebia. Então, é um número bastante pequeno, e o mais citado era realmente o Bolsa Família. Então, nós vemos aí o Bolsa Família não atingindo uma população que acaba ou na rua ou na instituição. E agora esse quadro tende a se agravar, dado ao imenso corte que o atual governo impôs sobre a redução do número de famílias atendidas pelo Bolsa Família. Uma outra questão que é muito importante nesse contexto, né, das crianças e adolescentes que nós focalizamos aqui, são as violências sofridas, que é uma das violações de direitos mais apontadas. Então, nas ruas, as respostas foram assim: 42% afirmaram que eram machucados fisicamente, né? E aí nós não estamos falando de coisas leves, né? São machucados, são espancados muitas vezes. Gritar com você, a questão de um abuso psicológico constante ligado a conflitos familiares, quase metade. Somente 12% disseram nunca ter sofrido nenhum tipo de violência. Isso é muito importante. No acolhimento também, abuso físico, 67%, abuso psicológico, gritarias, desrespeito, humilhação, 36%. Somente 3% afirmaram nunca terem sofrido algum tipo de violência. Um dado extremamente preocupante. Sobre o principal agente violador, né? Também não vem com muita surpresa que nas ruas são os agentes de segurança pública, principalmente, sobretudo a polícia. E no acolhimento a família vai aparecer, justamente porque nós sabemos que são quadros diferentes. A intervenção familiar por questões de violência ou negligência, essa intervenção que leva ao afastamento da criança da família. Aí perguntamos se queríamos saber sobre os canais de denúncia, já que a grande maioria sofre violências. Será que eles reportam para alguém? Não.
somente 10% já tinham feito algum tipo de denúncia nas ruas, né? E aí vão denunciar para quem? Se o violador principal é um agente de segurança pública, vai ser aonde? Na polícia que eles vão denunciar? Então, é preocupante que eles não tenham como se proteger. E no acolhimento foram 26%, né, que conseguiram, de alguma forma ou de outra, denunciar. Nós estamos chegando ao final e eu selecionei aqui alguns depoimentos das próprias crianças e adolescentes, aqui no caso da situação de rua. Nós perguntamos aos participantes o que poderia trazer melhorias significativas para a sua vida. Nas ruas, a maioria das 355 demandas registradas pelos 247 entrevistados relacionaram-se a oportunidades de trabalho, oportunidades de estudo e acesso à moradia. Eu acho que é muito claro, é claro como água, né, que eles estão buscando alguma forma de enraizamento, né, de vida fora do contexto da rua. Ainda são crianças e adolescentes, têm uma vida pela frente e essas oportunidades não aparecem para eles. Trabalho, educação, né, e moradia. E aí nós pegamos algumas falas que foram as seguintes. Na questão dos estudos, estudar em escola melhor, com professores e merendas, não tem acesso a isso. Voltar para a escola, ter a segunda via dos documentos e participar do Jovem Aprendiz, fazer curso profissionalizante, ter formação de nível superior, né? São sonhos de uma população que não tem acesso à educação como nós vimos. Estão ainda no ensino fundamental, mesmo sendo adolescentes, a maioria. A casa também foi uma melhoria muito lembrada. Morar numa casa boa, ajudar a família e não ter nada que falte dentro de casa. Os que estavam em situação de acolhimento institucional, a maioria das 404 demandas registradas pelos 271 entrevistados relacionavam-se também a oportunidades de trabalho e de estudo. De trabalho, temos os seguintes depoimentos: arrumar um trabalho para poder ajudar a família, ter um trabalho e se manter. E alguns específicos também, como se alistar do exército, ser juíza, modelo ou professora de dança. Eles sonham como qualquer criança, como qualquer adolescente. Nas oportunidades de estudo, encontramos voltar à escola, terminar os estudos. E registramos também o desejo de voltar para casa, onde morava antes do acolhimento, né? Essa segunda categoria também, e o desejo de ter uma casa, ligado ao desejo de reencontro com a família de origem, já que parte dos participantes verbalizaram o desejo de ter uma casa para morar com um familiar. Uma casa nova para ficar junto com a mãe, ficar rico e comprar uma casa para minha mãe. A gente encontra isso já há 30 anos, esses depoimentos, o desejo de enraizamento, o desejo de ter uma casa, constituir uma família e poder ter uma vida digna. Parece estar fora do alcance dessa população. Então, eu termino por aqui, para a gente poder escutar as outras pessoas, para nós podermos ter tempo para debater. Esse aqui é a página web do CIESP, onde tudo que nós citamos está lá publicado, inclusive o relatório do projeto Conhecer para Cuidar. E eu, então, fico por aqui aguardando o momento de debate. Então, podemos seguir? Podemos, professora. Vou abrir para a doutora Débora. Débora, vamos fazer algumas perguntas agora ou já vamos abrir diretamente para a doutora Cleide? Vamos passar para a doutora Cleide, depois a gente volta com as perguntas para a professora. Melhor. Maravilha, maravilha. Só vou pedir, professora, para a senhora finalizar a apresentação, por favor. Eu tenho que tirar, né? Passaremos a palavra para
para a doutora Cleide. Foi? Perfeito. Muito obrigado. Então é com grande alegria que passo a palavra agora para a doutora Cleide, defensora pública do Mato Grosso, para as suas considerações. Por favor, doutora, a senhora está com a palavra. Boa tarde a todos, boa noite, né? Todos e todas. É uma satisfação estar mais uma vez aqui, e dessa vez com a Escola Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Agradeço muito a Débora por ter me convidado. É uma honra, professora Irene, participar desse debate com a senhora, porque os seus livros me inspiraram no meu mestrado. E aí, né, a gente está aqui nessa luta já há bastante tempo, em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Débora, você vai começar fazendo as perguntas do trabalho da Defensoria, sim? Isso. Bom, antes disso, deixa eu falar um pouquinho sobre a sua atuação. A Cleide, que é defensora pública em Mato Grosso. Só um pouquinho que travou aqui. Possui graduação em Direito pela Universidade de Cuiabá, graduação em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialista em Direito Público, Civil e Processo Civil, Penal e Processo Penal, mestre do Programa Profissional Adolescente em Conflito com a Lei pela Uniban São Paulo, é defensora pública em Mato Grosso, como já disse, coautora do livro Ética e Direitos Humanos, uma perspectiva profissional, da editora Intersaberes. Cleide, é uma alegria poder tê-la aqui conosco hoje, nessa noite tão importante, que nós tivemos também a oitiva da professora Irene, e vamos conversar um pouquinho sobre a nossa atuação prática, né, a sua atuação como defensora pública na infância e adolescência já tem um período aí de 13 anos, né? Então, eu gostaria que você contasse para a gente como que funciona o acolhimento, o serviço de institucionalização de crianças e adolescentes aí no Mato Grosso. Ô, Débora, Então, doutora, só um minutinho, deixa eu só fazer uma pequena interrupção que eu acabei me esquecendo. Nós estamos aqui no chat do YouTube com muitas indagações a respeito de duas coisas, só vou esclarecer e passo a palavra para a senhora. Primeiro foi o sorteio dos livros da live passada com o Dr. Rodrigo Zocal. Ele disponibilizou 4 livros para sorteio, esse sorteio já aconteceu, foi gravado e está no canal do YouTube da nossa escola, tá? Foram 4 pessoas que foram sorteadas e esse vídeo já está no nosso canal da Escola Superior. E um outro detalhe é a respeito dos certificados. Os certificados, a Escola Superior ainda está em fase de experimento a respeito dos certificados. O certo era que a todos que assistissem as 3 lives do webinário, ao final da terceira, se tivessem todos presentes, ao final da terceira seria emitido o certificado. Como nós ainda estamos em fase de aperfeiçoamento dessa sistemática, aconteceu que todo mundo que assistiu à live anterior do Dr. Rodrigo já recebeu presença no webinário todo e já recebeu o seu certificado, tá ok? Mas espero contar com a presença de todos na live, para continuar assistindo a live de hoje e também para a live do dia 30, que mais para frente vamos informar, tá ok? Muito obrigado. Doutora Cleide, por favor, a senhora tem a palavra. Abrindo aqui. Sim, falando um pouquinho do acolhimento em Mato Grosso. Eu percebi que a professora Irene falou que fez a pesquisa em municípios com mais de 1 milhão de habitantes, né? Então, municípios, digamos, de grande porte. Mato Grosso, Cuiabá, que é a nossa capital, tem menos de 600 mil habitantes. Então, o acolhimento nosso, perto do Brasil inteiro, digamos assim, pequeno. E eu agradeço por isso, porque as crianças, aqui em Várzea Grande, nós temos hoje o modelo das casas-lares. Esse é o modelo de acolhimento institucional em Mato Grosso, em vários municípios, em Várzea Grande, onde eu atuo. Como que seria esse modelo para quem está assistindo e que nunca ouviu falar, né?
é o modelo de uma casa que admite no máximo 10 crianças ou 10 adolescentes. E tem uma mãe que é chamada mãe social, que acompanha essas crianças ou adolescentes durante esse tempo do acolhimento. Então, nós temos hoje, em Várzea Grande, são 4 casas e menos de 40 crianças e adolescentes acolhidos. E desses, boa parte estão à disposição para serem adotados, mas, infelizmente, devido a um determinado perfil escolhido, essas crianças e adolescentes são fadados a ficar no acolhimento até completar 18 anos. Ainda falando um pouco mais desse modelo de casa-lar, digamos, é um modelo, digamos, menos agressivo, eu gostaria de falar assim, porque busca-se ter um aspecto de uma casa, onde teriam vários irmãos, e eles conviveriam, e tem as discussões, e tem as tarefas a serem realizadas, né? Digamos que é o menos agressivo do que aquele acolhimento que nós temos, que já chegou a ter em Mato Grosso, uma casa com quase 200 crianças, todas juntas, muito difícil dividir faixa etária, e tinham várias violações ali, com uma grande instituição. Mas ainda assim, lógico, comparado a cidades com mais de 1 milhão de habitantes, digamos, menos pior, pode falar dessa forma, né? Menos pior. Em Várzea Grande, eu consigo conhecer hoje o nome de todas as crianças e adolescentes que estão no acolhimento. Eu consigo conhecer a história da vida deles, eu consigo saber a origem biológica deles, por quê? Eu estou há 13 anos na mesma atividade. E eu já vi vários crescerem ali, perguntar dos sonhos, os anseios, essa busca pela família que a professora Irene fala é uma constante. Como diz, se você descuida, ele procura a rede social e procura algum parente. Mesmo estando instituído no poder familiar. Eles querem ter contato com essa família biológica. E eu entendo esse anseio. Porque é a referência que eles têm. Mesmo tendo sido uma família abusadora e violadora dos seus direitos, essa criança e esse adolescente clama, anseia por sua família. E esse modelo menor faz com que a gente conheça as crianças, possa conversar com elas e procure, inclusive, fazer, né, Débora, o que nós procuramos discutir agora, o defensor da criança. Em vários momentos, eu já me deparei com o acolhimento institucional e falar, não, eu não vou defender a família nesse caso, eu vou defender os interesses da criança. Eu quero ouvir a criança o que ela quer dizer a respeito disso. Mesmo que contrário a tudo que está nos autos, tudo que está dentro do processo, é a fala dela que tem que ter voz e vez, como é a nossa campanha desse ano. Eu não consigo entender um estatuto da criança e do adolescente onde você não consegue e você não dá voz efetivamente para as crianças e adolescentes nesse país. Quando se fala em 30 anos, já deveria ser bem maior, né? Não, 30 anos é tempo suficiente para amadurecer as ideias e os princípios estabelecidos dentro do estatuto. Mas, infelizmente, mesmo quando no acolhimento não se ouve a criança como deveria. Em instituições menores, é um pouco mais fácil da gente atingir o nosso objetivo, de efetivamente dar voz e vez. Agora é com você, Débora. Você falar sobre isso, né? E tem gerado bastante curiosidade, inclusive, sobre esse modelo, né? Até o nosso colega Matheus Sutana, que é coordenador do Núcleo de Direitos Humanos, enviou uma pergunta aqui bem interessante, perguntando sobre quem são essas mães sociais. São profissionais da rede de assistência, são profissionais do sistema de garantias? Explica um pouquinho mais para a gente quem são e quanto tempo em média dura esse acolhimento, como que vem sendo feito isso? Tá. Na realidade, aqui em Várzea Grande, é uma instituição não governamental que administra as casas, em parceria, lógico, com o município, certo? Quando tem o caso de uma criança que vai para acolhimento, se busca, a gente chama Projeto Vida Nova, inclusive já
os membros já fizeram palestra em vários locais no país, inclusive, desse projeto. Por quê? É uma instituição não filantrópica que ela mesma seleciona essas mães, normalmente mulheres de meia idade, com perfil para poder lidar com essas crianças e adolescentes. Se tem percebido até uma pouca rotatividade, permanece em torno da mesma mãe, na mesma casa, nós tivemos casos de 2 anos, 3 anos, acaba criando, inclusive, vínculo com essas crianças e com esses adolescentes. Não sei se respondi ao colega dos direitos humanos, se era isso que ele queria saber? Eu acho que respondeu sim. Nós tivemos aí, até um tempo atrás, umas notícias que circularam por conta de exibição de crianças, né? Foi feito um desfile no shopping para favorecer a adoção tardia, né? Uma questão que foi muito debatida, né? Sobre essa questão da exposição das crianças. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que funciona a questão da adoção tardia aí com vocês. Sim. Esse, infelizmente, vai ficar marcado, acho que para o resto da vida na história de Mato Grosso, né? Este evento. Eu deixo bem claro que, inclusive, nós, da Defesa e Promoção do Direito da Criança e Adolescente, fomos contrários. Mas, ainda assim, em consulta à casa, né? No caso, as casas lares, ao psicólogo, à presidente, à diretora, né? Da instituição, em tese, as crianças e adolescentes não sofreram tanto com isso. Eles criaram como se fosse atividade lúdica. Mas a minha preocupação não foi em si só com o evento. É com as consequências do evento que a defesa se preocupa. Em si, a criança quer ir ao shopping, ela quer passear, quer vestir uma roupa diferente, tudo bem. O problema é o impulso. Criança e adolescente são pessoas. Você não escolhe para adoção como você escolhe no pet shopping. Não é a mesma coisa. Não pode jamais ser considerado dessa forma. A adoção da tardia, eu acho que é um desafio para o país inteiro. Se você observa os dados expostos pela professora Irene, você consegue ver vários com 16, 17, 18 anos ainda no acolhimento. É uma realidade até aqui em Mato Grosso do mesmo jeito. Porque a busca é por um perfil. Ontem eu conversava com uma pessoa que falava que queria adotar. Você quer adotar? Que legal, né? E aí, o que você pensou? Uma menina até 3 anos. Oi? Então, assim, eu falo assim, como assim? A pessoa escolhe, determina como quer ser mãe. Eu quero ser mãe de uma menina de, no máximo, 3 anos de idade. Sim, e os outros de 9, de 10, de 12, de 15? Esses raramente chegam à adoção. Em Mato Grosso, nós tivemos experiência de uns 2 casos de adoção, 2 ou 3 casos de adoção tardia, que deu resultado positivo, felizmente. Mas nós tivemos vários casos, que é o termo que eu detesto ouvir, mas infelizmente é uma realidade na infância, devolução de criança. Você enfrenta isso aí também, Débora? Devolução de criança? Sim, infelizmente. Eu acho péssimo, porque quando alguém chega para mim e fala assim, eu quero devolver a criança, eu falo assim, sim, mas aqui não é um balcão de mercadorias. Aqui não pode. Nós não aceitamos. Porque imagina eu, que sou mãe de 3, vou falar assim, eu quero devolver meus filhos, já cansei deles. Não, já fez 16 anos, tá me dando trabalho, né? Não tem mais o que fazer, então brincadeira. Eu sei. Não dou conta mais, né? Eu quero devolver. Gente, impossível pensar quando você é mãe, você é pai, é lógico. Eu entendo as condições dos nossos assistidos. É uma realidade totalmente diferente do nosso padrão e da nossa visão de mundo. Isso eu entendo. Mas ainda assim, a adoção, se você pensa em adotar, tem que ser por amor. Tem que ser despido de toda essa questão de idade, de doença ou não, de cor. Como já tive perfil de adotante que falava que queria crianças brancas. Eu falo, então, é melhor tentar, né, criar para você.
porque quando você coloca um perfil específico, fica muito mais difícil, né? E eu acompanho os adolescentes e, num determinado momento, quando eles começam a fazer 15, 16 anos, eu converso, eles falam assim, não, eu quero trabalhar. A fala da pesquisa é muito real, é muito aquilo que nós vivenciamos quando você tem um conhecimento das crianças e dos adolescentes. Não, eu quero trabalhar, eu quero ter a minha casa, inclusive trazer a minha família para a minha casa, porque eles não desvincularam, né, da família de origem. Era isso, falar da adoção tardia, que é um pouco difícil de falar e dolorido de se falar. São muitos desafios, né, Cleide? Essa é uma temática muito complexa. A gente tem a falsa ideia de que a adoção é a solução para tudo, né? Mas ainda não temos esse descompasso entre pretendentes à adoção e crianças disponíveis. É por isso que tantas crianças acabam crescendo nos abrigos, né? Por conta desses perfis tão engessados que as famílias de pretensos adotantes acabam colocando, né? E realmente é uma problemática que a gente vem se debruçando há muitos anos e até agora não chegamos a uma solução. Sim. Como é que você vê, então, a atuação da Defensoria nessa área tão delicada e quais são os principais desafios, as principais dificuldades que ainda temos? Eu entendo a Defensoria no acolhimento institucional como fundamental. Digamos que nós temos um olhar diferenciado para essa criança e para esse adolescente. Eu não estou ali para poder punir a família. Eu não estou ali para poder empurrar a criança a qualquer jeito para uma adoção que talvez não dê certo. Nós estamos ali para fazer o que é melhor para a criança e para o adolescente. E no caso, se o melhor para a criança e adolescente é voltar para a família biológica, para a família natural, que nós chamamos, então que nós realmente podemos fazer valer as políticas públicas, que falharam em todas elas. Então, eu me deparo na atuação da Defensoria, não numa atuação só processual. Nós temos, sim, que provocar as políticas públicas da educação, da saúde, da moradia, fazer reuniões, encontrar com os agentes públicos de uma forma e falar, olha, nós temos essa população aqui. Nós temos a criança e adolescente ansiando e buscando um retorno à convivência familiar e comunitária, por melhor que seja o modelo de acolhimento institucional, jamais vai superar a família. Seja ela biológica, natural, extensa, ou seja ela substituta através da adoção, jamais. Eles querem um colo, eles querem um aconchego, alguém que brigue com eles, que possa chamar a atenção. E a Defensoria, ela tem esse papel. Eu até falo que se o defensor não tiver um perfil ativo, não pode ser defensor da criança. Né? Não pode, porque você vai ter que buscar a família, empoderar essa família biológica, se é o caso. Às vezes eu falo com o pessoal que trabalha comigo, vamos pegar na mão dessa família? Vamos pegar na mão até conseguir com que ela tenha condições de receber essa família, essa criança, esse adolescente de volta. Porque muitas vezes está escrito no estatuto que não é motivo suficiente a pobreza para, né, a destituição do poder familiar. Mas não é a realidade que nós vivenciamos, né, Débora? Muitos casos você vê que não faltou amor, não faltou, digamos, o colo, mas faltou comida, faltou acesso à educação, faltou acesso à saúde, e por isso houve acolhimento. Inclusive, eu tenho um caso bem interessante, que eu defendi uma mãe com problemas mentais, deficiência mental leve, e ela arrastava as crianças dela pela rua, né, 2, e não levava para a escola. Onde ela ia, como forma de proteção, ela levava os 2 filhos. Para cima e para baixo, o tempo todo. E a comunidade se incomodava com isso, falava, olha, ela não tem condições de cuidar dessas crianças, mas ela amava demais os filhos dela. E aí, num processo, inclusive, de adoção, que tinha pretendente de adoção para os filhos dela, tinha pretendentes, né?
nós batemos muito duro em relação ao empoderamento dessa mulher para ela poder receber. Ouvindo dentro da sala do juiz, falou assim, só amor basta? Criança, adolescente? Eu falei assim, talvez não seja o suficiente, mas sem amor, o restante nada serve. Então, eu continuo insistindo que os desafios do defensor da criança e do adolescente são inúmeros, mas o principal, nós temos que ser proativos. Realmente defender a criança e o adolescente numa perspectiva onde ninguém mais defenderia. Né? Seria nessa situação, Débora. Bom, então, obrigada por enquanto, Verde. Nós vamos, então, passar para algumas questões que nós recebemos, e a gente volta, então, aí, se tiver alguma pergunta mais direcionada para você, tá? Desde já, agradeço aí pelas suas explanações. Obrigada. Professor Nene, gostaria de fazer, estamos recebendo muitas perguntas, eu gostaria aqui de passar para a senhora, então. Já aproveitando aí o tema de políticas públicas que a colega colocou, e também aproveitando aí todo o material de pesquisa que a senhora tem, eu gostaria de passar para a pergunta da colega Ana Carolina Chuan, da Defensoria de São Paulo, que nos aborda a respeito da dificuldade de adesão de crianças e adolescentes em situação de rua para as políticas públicas que são oferecidas, o acolhimento, os serviços em si que são oferecidos pelo Executivo, né? Como seria, então, o ideal para a gente conseguir a adesão dessas crianças e adolescentes para que eles utilizassem e adotassem os serviços que são oferecidos? Vamos de 3 em 3 perguntas, assim, ou 2 em 2? Como é que você vai fazer? Pode ser, essa é a primeira. Temos uma outra pergunta aqui da colega Rita Ticássia, que é defensora aqui em Mato Grosso do Sul, e ela coloca, foi possível identificar no decorrer da pesquisa alguma modalidade de violência nos casos de quem declarou ter saído de casa em busca de liberdade e diversão? Essa é a segunda pergunta. Deixa eu passar para outra. Um pouco sobre o tema acolhimento institucional. Como a senhora vê o acolhimento no Brasil? São realizados da forma como foram pensados ou deveria haver alguma modificação? Então, tá. Deixa eu pegar essas 3, senão eu vou completamente me perder, né? São ótimas perguntas. Eu começo com a Ana Carolina, né? Uma questão que eu acho que vem sempre nos desafiando fortemente é sobre que políticas públicas seriam as mais adequadas para essa população, uma vez que estão em situação de rua, né? Eu diria que essa pesquisa foi feita para essa reflexão também, especificamente a incidência política é o principal mote da OPN, da Rede Criança Não é de Rua, então estamos bem afinados nesse sentido. E aí eu responderia para você que o primeiro aspecto fundamental de política pública é o antes da rua, né? Poder analisar esses dados da rua e do acolhimento, pensando nas trajetórias, como eu falei, entre a casa, a rua, as ruas e as instituições de proteção, o que levou a essa saída, o que vem levando há 3 décadas as crianças a saírem, os adolescentes do seu contexto familiar e comunitário, e o que pode ser feito para lidar melhor enquanto a criança é criança, enquanto ela é vista como criança, né? Ela não é um adolescente na rua, é um quadro completamente diferente. Nós tínhamos conseguido, nas últimas décadas, antes da pandemia e antes da queda, né, no maior empobrecimento do Brasil, nós tínhamos uma situação de que as crianças pequenas não estavam mais em grande número nas ruas, nas grandes cidades, como era no passado.
Então, algumas políticas públicas, de fato, alguns programas, de fato, tiveram um impacto nesse sentido. E o Bolsa Família é comprovadamente um deles, porque começou a ser cruzado com políticas básicas de saúde, o acompanhamento durante a gravidez, os primeiros anos de vida, o foco sobre as políticas sobre a primeira infância. O marco legal da primeira infância tem uma dimensão fundamental para a prevenção, para a ideia de suportes que fortaleçam o elo familiar enquanto a criança é pequenina, né, enquanto ela está em casa. Nós vamos ver que, nessas 3 décadas, e o número maior daqueles que saem de casa é mesmo já depois dos 10, 12 anos, isso muito relacionado já a um fracasso, muitas vezes, escolar, um desinteresse pela escola, né? As questões dos conflitos familiares, a criança já não se submete tanto, a criança começa a ver os coleguinhas, os amigos, os primos, os outros que estão nas ruas e estão se dando bem, estão livres, né? Não tem que ficar obedecendo, não tem que ir para a escola, não tem que fazer dever de casa. Bom, essa é uma questão, mas a questão dos conflitos familiares certamente é uma questão muito forte. Então, eu terminaria essa resposta dizendo que o problema não deve ser visto como a criança de rua, não, o adolescente não tem adesão, né? O problema não tá em não ter adesão. Nós vimos que ninguém, adulto, criança, de idade nenhuma, deseja estar numa instituição. Isso é no mundo inteiro, né? A instituição, ela não substitui a família. Agora, nem todos podem estar na família, porque há famílias extremamente problemáticas, não só os pobres, né? Os ricos têm recursos, né? Têm recursos de apoio psicológico de várias formas, e tem apoiadores, você paga babá, paga isso, paga aquilo, e aí a criança acaba não tendo uma rede de suporte que a criança pobre não tem, fica sem opção, né? Então, muitas vezes, a rua passa a ser um atrativo para um fenômeno que foi muito bem estudado nos anos 90, que era o fenômeno da casa vazia. Tanto faz ir para a escola ou não ir para a escola, se fez o dever de casa, se não fez, se botou a roupa limpinha, se não... Ninguém está vendo, ninguém está observando a criança, ela fica totalmente sem referência nesse sentido. Então, a ida para a rua passa a ser muito atraente, né? Leva-se um tempo para perceber que a vida na rua é muito dura, né? Mas, inicialmente, para qualquer criança, quem não quer estar brincando na rua, né? Eu relaciono essa pergunta à da Rita, sobre que encontramos especificidades de violência para aqueles que responderam que saíram por liberdade e para diversão. Desde os anos 80, que essa questão da resposta de ir para a rua pela liberdade, porque é divertido, muitas vezes é lido de forma superficial. Essa criança não quer nada, não quer responsabilidade, se adolescente quer ficar sem ter nenhum compromisso. Na verdade, eu acho que isso está muito mais relacionado à questão da casa vazia, e os pais, às vezes não, na grande maioria dos casos, a mãe a provedora principal, a mãe é a referência, tanto que todas as respostas do futuro, do sonho do futuro, é uma casa para minha mãe, eu vou trazer minha mãe. Mesmo quando a gente trabalha com adolescentes, autores de ato infracional, é a mãe que vai aparecer. Eu não fiz, eu deixei de fazer porque minha mãe ia ficar muito triste, né? É muito forte essa referência. Então, não temos esse cruzamento nessa pesquisa, mas pode ser feito dos casos que responderam, que saíram por liberdade e diversão, e as violências sofridas.
mas nós vimos que o conflito familiar, as várias formas de violência estão presentes, né? E não há, digamos, outros atores, serviços, programas, mesmo de esporte, que essas crianças possam ter outras referências, outros elos que ocupem parte do seu dia. Eu não mostrei aqui, mas um dado importante que aparece também, tem muitos, é o fato de que nós vimos que é um percentual muito baixo das crianças, tanto nas ruas quanto nas instituições de acolhimento, que praticam esporte. É baixíssimo. É uma coisa, política pública mais básica, você dá uma bola para o menino num gramado, né? Porque a grande maioria deles, que 75% são meninos, eles não querem jogar futebol, né? E isso não custa, isso não é caro, né? E eles não praticam. Então, isso fala do problema, que ela, voltando à questão da adesão. Eles teriam imensa adesão se tivesse uma quadra, não é qualquer coisa, uma bola legal, uma quadra bonita, e que não faltam instrutores de futebol nesse país, pelo amor de Deus, né? Então, assim, você vê que as políticas, muito frequentemente no Brasil, sofrem de não serem adequadas, porque não se pergunta à criança e adolescente, né? Você mencionou, as crianças não são ouvidas, basta perguntar. Quem não gosta de futebol nesse país? Qual é a criança que não gosta de brincar, né? Mesmo aquelas que já foram muito machucadas, elas mais ainda precisariam desse espaço para brincar. Sobre o quadro do acolhimento institucional no Brasil, seria uma live inteira sobre isso. Mas eu poderia dizer assim, que foram mudanças importantes, não só no Mato Grosso, né, que tem essa visão das instituições, né, pequenas, né, com maior cuidado à população. Isso houve uma mudança radical no Brasil, desde o Estatuto para cá, né? Eu comecei falando sobre isso, dos grandes orfanatos, com 3.000, 4.000 meninos. Agora, nós temos pesquisas, né, várias, que mostram aí o número, não está na minha cabeça agora, mas não é um número tão grande assim. O acolhimento passou a ser mais cuidadoso mesmo, né? Mas nós temos muitas crianças que continuam em contextos de altíssima vulnerabilidade. Em termos de mudança, eu acho que a adequação, né, uma reforma mesmo institucional, no sentido das instituições de acolhimento trabalharem no sentido, terem apoio para poderem trabalhar e recursos para poder trabalhar com elo familiar. Porque o que nós vimos é que mais da metade da população em acolhimento institucional no Brasil fica mais de 2 anos, e não é isso que está previsto. O acolhimento ele é temporário, ele tem que ser especificamente para casos de um momento em que a criança precisa sair de casa pelos motivos que nós vimos aí, né? E elas acabam ficando, em parte, porque o contexto familiar está extremamente complicado, né? E a questão da saúde mental é muito pouco vista, né? E saúde física e mental, as pessoas não têm atendimento, não tem como ter acesso à medicação. Muitas vezes são quadros que não são tratados e se agravam, né? Então, a mudança ela precisaria ser em acoplar melhor as políticas intersetoriais para que a criança pudesse, que se pudesse trabalhar bastante, para que esse contexto familiar pudesse, de fato, acolher a criança, e não sendo possível mesmo outras políticas alternativas. O que nós vemos com frequência é que isso não acontece. Quando a criança é pequenininha, ela é clarinha, tudo, principalmente bebê, né, a questão da adoção logo aparece como uma primeira opção, e aí fica muito complicado, porque nós sabemos que a grande maioria tem um perfil diferente, né? Não é? E nós vimos também que nessa estatística, de mais da metade, que fica mais de 2 anos em instituições, tem um grande número
de crianças na primeira infância. Significa que são crianças que já passam grande parte da sua vida, porque tem de 0 a 6, institucionalizadas. Aí fica mais difícil se adequar socialmente, né? Fora de uma instituição. Nós já sabemos disso também há muito tempo. O que mais você tem aí para mim? Vamos. Primeiro eu quero fazer uma retificação aqui. Eu falei que a Rita era nossa colega aqui de Mato Grosso do Sul, e na verdade a Rita anotei aqui o nome dela. Ela perdi o nome completo, mas ela é assistente social e psicóloga, professora no curso de psicologia na cidade de Penápolis. Então está aqui retificado, Rita, um abraço para você. Eu vou passar então para a pergunta do colega defensor Marcelo Lucena, que é nosso colega da Defensoria Pública do Paraná, que é um entusiasta de todo o seu material, professora, e ele pergunta aqui para a gente: por que o ECA e todo o ordenamento protetivo deu tanto ênfase à ideia de proteção integral em detrimento do direito de participação tão presente na Convenção dos Direitos da Criança que inspirou o próprio ECA? Uma outra pergunta aqui do Carlos Marieto, que é nosso colega aqui da Defensoria de Mato Grosso do Sul. Ele fala a respeito do filme Pichote, que certamente trouxe a lembrança a partir dos dados que a senhora passou. O filme é de Hector Babenco, e ele diz que o filme parece que não envelheceu quanto à temática, está mais vivo do que nunca. Estamos, então, enxugando gelo? Essa é a pergunta dele. E há uma pergunta também da Sirlene Guimarães Ribeiro, que diz: vocês identificam que muitas vezes o acolhimento e, consequentemente, a adoção tenta suprir o que as políticas públicas não estão conseguindo? Tá, deixa eu responder. Eu começo pela Sirlene. Eu acho que o acolhimento e a adoção, eles não vêm para suprir falta ou inadequação das políticas públicas. Eu acho que são políticas e ações e programas que também são necessários no meio de várias outras alternativas importantes, porque para diferentes casos você precisa de respostas diferentes. Então é caso a caso, né? É assim que a gente até já ouviu falar com as próprias colegas aqui, é caso a caso. Há casos muito variados, mas ainda existe um problema sério nas nossas políticas públicas, que são dois, né, principais. Um deles é a questão da descontinuidade. São políticas muito frequentemente associadas, são políticas de governo, como se diz, e não de Estado, então ficam associadas a partidos, e o comprometimento orçamentário fica totalmente vinculado aos partidos, e quando se muda a uma nova eleição, principalmente se aquelas políticas e programas estão dando super certo, eles são cortados. É o caso do Bolsa Família agora. Vem toda essa discussão de não tem como acabar, porque o país vai ficar na miséria, tantas pessoas vão empobrecer, mas aí a gente muda tudo, a gente muda o nome. Por quê? Porque aquilo ali é do PT, é uma loucura, né? Se a gente trabalha assim, porque nós já vamos vendo as consequências imediatas desse tipo de atitude, que é a descontinuidade. E a outra é o problema clássico da implementação das políticas. Uma boa ideia, calcada em experiências, em pesquisas e tudo, e se põe no papel, e aí não se implementa, e o tempo passa, né? Então, o acolhimento, a adoção, as outras formas de atendimento, elas existem para atender certos casos e certos perfis. No caso do acolhimento, há situações até de emergência, né? De famílias que se desorganizam. Isso não quer dizer que são todas essas famílias pobres, desestruturadas, como a gente via no passado, na era menorista. Mas as famílias ricas ou pobres têm crises, têm momentos de grande desorganização, são mortes, doenças crônicas, falecimento, a loucura. São tantas questões que podem trazer separações, né, dolorosas. Então, todos nós podemos estar extremamente vulneráveis em certos momentos da nossa vida. Quando se é pobre, quando se vive
em situações de muita penúria, muito sofrimento, e falta de apoio, falta de acesso às políticas públicas, aos seus direitos básicos, tudo isso se agrava muito. E aí não tem outra opção. O que a gente faz? Né? É muito nesse sentido até que crianças e adolescentes saem para sair do sufoco. Essa é um pouco a ideia da liberdade, às vezes. Sair não é nem necessariamente estão apoiando ou coisa assim, mas o sofrimento é muito grande. Uma das pesquisas que eu fiz na área de saúde mental no Rio de Janeiro, olhando para as instituições que acolhiam crianças com deficiência e transtorno mental, mostraram casos assim, e eu fiquei muito assustada, o número de casos de mães que tinham ateado fogo ao corpo, muitas vezes até na frente dos filhos, porque é um grau de... As pessoas enlouquecem com tanta pressão, com tanto sofrimento e tanta falta de não sei o que fazer mais. Se atiram pela janela, né? E a gente vê essas questões acontecem, isso tudo vai trazendo repercussões para as crianças. A pergunta do Carlos sobre o Pichote, eu acho que foi um filme, né, muito feliz, né, que levou inclusive para o mundo essa questão da rua, né, muito bem feito, o filme do Babenco. E eu acho que, não sei se estamos enxugando gelo, talvez, sobretudo nesse momento, sim, quando nós já estamos vendo o desmonte de tantos programas e ações de propostas de cunho mais coletivo, de articulações. Havia problemas, os conselhos não funcionavam 100%, sim, mas havia espaço para as pessoas, para os grupos, para os movimentos sociais participarem das questões, né? E vai quebrando esse autoritarismo que vem, né, muito de um governo federal, de cima para baixo. Então, eu acho que precisamos, Carlos, parar de enxugar gelo. Não, acho importante lembrar, nesse momento, que os movimentos sociais estão muito vivos, sim, estão até se articulando muito mais, porque está todo mundo num barco que está perigando mais. Então, eu vejo as articulações, por exemplo, na questão da rua, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, se articulando com o movimento da população adulta que antes não se falavam, porque não, a criança já tem tudo isso, a criança já tem as leis, tem estatuto, né? E nós adultos não temos nada, até esquecendo que foram crianças na rua, que tem crianças na rua, mas todo mundo começa a se articular, um movimento MST, vamos conversar e ver como a gente pode juntar esforços para não continuar enxugando gelo. E, por fim, a boa pergunta do Marcelo, na questão da proteção integral. Marcelo, eu diria o seguinte, que não é porque, né, o foco sobre a doutrina da proteção integral e a criança como prioridade nacional foi tão importante como bandeira do Estatuto que não se falou da participação. Duas coisas eu acho que acontecem aí. A primeira é que o artigo 12 da Convenção não é conhecido, a Convenção em si é desconhecida no Brasil, de um modo geral, até porque o Brasil é um pouco mesmo separado do resto do mundo, até mesmo da América Latina, né? É uma crítica que a gente faz, porque é verdade, há muito bairrismo mesmo nas nossas políticas, muito voltadas só para o Brasil. Claro que o Brasil é imenso, é um continente, tem milhões de desafios, mas nós não podemos deixar de ver, sobretudo, né, quando falamos tanto em globalização, as mídias sociais, a revolução tecnológica, nós somos um planeta totalmente conectado, e a pandemia vem para lembrar a gente, olha só, não é separadinho assim, não. A economia, a gente já sabia que não era separadinho assim, mas vem um vírus e diz, olha, estamos todos realmente também conectados nessas outras dimensões.
Então, eu diria que a questão da participação, ela foi ficando muito subsumida, porque é extremamente ameaçadora. A participação infantil e juvenil, ela fala da voz que a criança tem, do direito que a criança tem de ser ouvida e ser respeitada em suas opiniões. Então, quando a criança diz, não pode me bater, não pode, não pode usar o meu corpo, não pode. Isso é proibido, isso é um crime. Então, isso para o adulto é uma grande ameaça, né? Essa questão da geração que vem de cima para baixo, a autoridade, a disciplina, né? Isso foi sempre tão marcado que o adulto fica perdido, não sabe como conversar com a criança quando a criança tem consciência dos seus direitos. É muito ameaçador. Mas essa, Marcelo, questão da participação é a mais revolucionária de todas do referencial dos direitos humanos. Veja só o que aconteceu com a questão do abuso sexual. Vejam as instituições religiosas, as instituições de proteção à criança no mundo inteiro sendo denunciadas e criminalizadas por usarem as crianças, explorarem sexualmente, comercialmente, a pornografia. Isso existiu sempre na humanidade, mas somente da década de 90 para cá que essas questões foram criminalizadas, os autores punidos e as crianças desenvolvendo uma consciência do que podem e não podem fazer com ela. Isso traz muita ameaça à postura adultocêntrica que nós temos no nosso mundo. Acho que eu respondi, né? Muito, professora. Eu tenho uma última pergunta, nosso tempo já está estourado, mas eu preciso colocar, como estamos num evento promovido pela Defensoria, com muitos defensores, eu gostaria de perguntar para a senhora, que eu sei que a senhora acompanha os nossos trabalhos pela Defensoria Pública desde o início, né? E gostaria que a senhora colocasse para a gente como a senhora percebe o nosso trabalho e o que a gente ainda pode melhorar, quais sugestões a senhora pode nos dar. Mas que petulância eu tentar responder isso, que como vocês podem melhorar, não tem essa cara de pau, não. Eu posso dizer que eu tenho profunda admiração pelo trabalho da Defensoria Pública. Aqui no Rio de Janeiro, o trabalho extremamente próximo é a Defensoria. Várias das ações que nós discutimos e como nós trabalhamos diretamente com a Defensoria Pública, como no caso da Resolução 20 aqui no Rio de Janeiro, que nós tivemos que enfrentar o prefeito criando uma resolução que permitia o recolhimento forçado de crianças das ruas e adolescentes, mas queimando suas coisas, e assim, como se fosse uma solução espetacular, né? E, na verdade, pouco tempo depois, nós fomos ver que essas crianças desapareciam, as famílias não sabiam onde eles estavam, alguns eram levados para outras instituições como corretivas, e as famílias não sabiam. Era um desrespeito total e tratados de forma violenta, né? Então, o trabalho da Defensoria incansável na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, maior admiração. Não sou ninguém para poder dizer onde vocês podem melhorar, eu acho que vocês têm as suas avaliações, sabem dos seus desafios de conseguirem denunciar, de conseguirem levar à justiça os casos, sobretudo, de violência e outras formas de violações de direitos, e é uma luta incansável. Então, resistam muito, lutem muito, e eu acho que as universidades, que é o lugar de onde eu falo, são parceiras aí importantes nessa luta, assim como a Defensoria Pública é uma parceira fundamental para as nossas frentes, nossas lutas também. Então, seguimos juntos, estou sempre em diálogo com as defensorias do país. Muito obrigada, eu queria agradecer muito o convite, a participação, já prometi que venho a Mato Grosso do Sul, e o ano que vem, quando a gente conseguir driblar o atual vírus, que vem para nos lembrar algumas coisas que a gente vinha esquecendo no nosso planeta, né, não?
É isso aí, professor. Fantástico tudo, a discussão maravilhosa. Tivemos só elogios nas nossas, no nosso chat do YouTube. Só para a gente encerrar, gostaria de dar só alguns pequenos recados. Falar para todo mundo que está nos assistindo que na próxima quinta-feira teremos a terceira e última palestra do nosso webinário dos 30 anos do ECA. A terceira e última palestra será com a professora Mariana Lacerda, e o tema será Disciplina Positiva, como educar filhos sem violência. Mas antes dessa última live do nosso webinário, nós teremos a semana que vem, inclusive, ela é repleta de eventos, professora, e fica aqui o convite para a senhora também nos prestigiar. Na segunda-feira, nós teremos um evento com a jornalista Giovana Balog. Ela vai falar sobre o assunto amamentação como um direito humano. Isso porque no dia 1º de agosto, no sábado seguinte, é o Dia Internacional da Amamentação. Então nós programamos essa live para que a jornalista Giovana Balog, ela que é criadora do website Mães de Peito, ela troque uma ideia conosco a esse respeito. E também na próxima semana também teremos outras 2 lives, essa em parceria com o Nudem, que fala sobre o protagonismo da mulher na gestação, parto e pós-parto. Eu terei a oportunidade de falar um pouco mais sobre essas duas lives no evento de segunda-feira. Para finalizar, professor, eu gostaria de passar a palavra a todas vocês, a começar pela Cleide, e depois para a professora Irene e para a Débora, para as considerações finais e o encerramento desse nosso evento. Novamente agradecer a oportunidade de poder conversar com todos vocês. É uma honra, Mato Grosso se sente prestigiado, né, nesse evento, e falar que o caso do acolhimento institucional demorar tanto não é culpa da Defensoria. Que muitas vezes as pessoas falam que a Defensoria atrapalha o processo. Mas não é isso, nós buscamos o que é melhor para a criança. E, infelizmente, deixar um dado, professora, que a senhora deve ter aí também, quando o acolhimento ocorre com maiores de 10 anos, a criança vai se tornar adulto no acolhimento institucional. Tem ficado de 6 a 8 anos acolhida, sem perspectiva nenhuma de adoção. E principalmente se for menino também, né? É bem mais difícil. Enfim, agradecer de poder discutir o acolhimento, as crianças e adolescentes nessa perspectiva de 30 anos, e nós queremos sempre ser voz e continuar trazendo a voz das crianças nos processos. Muito obrigada. Bom, eu, na verdade, já me despedi, só deixo mais uma palavra de gratidão e pela luta incansável, admiração pelo trabalho de vocês, e contem sempre comigo. Obrigada, professora Irene. Agradeço imensamente pela participação, pelas palavras, pela generosidade de compartilhar conosco sua pesquisa, seus dados e, acima de tudo, sua experiência. Agradeço a colega Cleide também por compartilhar conosco aí desse momento. A Cleide, que também faz parte da comissão do CONDEG, onde a gente também participa, e que viemos aí juntos nessa luta incansável pela defesa de direitos de crianças e adolescentes. Agradeço ao nosso defensor público geral, doutor Fábio Rumbi, a doutora Patrícia Cozzolino, que é a nossa primeira subdefensora geral, doutora Valdirene, que é a nossa segunda subdefensora geral, ao Igor, diretor da escola, todos eles pelo apoio que vem sendo dado aos projetos e aos eventos do NUDECA, ao CONDEG, através da presidente, doutora Maria José de Nápoles, que também nos apoiou aí em todos esses eventos, e ao colega Rodrigo Azambuja, defensor público do Rio de Janeiro, que é presidente da Comissão de Infância e Adolescência. Agradeço a todos que assistiram, que nos prestigiaram, e até o próximo evento com a terapeuta ocupacional Mariana Lacerda, que também
é uma influenciadora digital, tem muitos seguidores pelo conteúdo que ela produz, relacionado à disciplina positiva, como educar filhos sem violência. Isso também é uma temática que envolve muito o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trouxe essa nova forma, essa nova pauta de que podemos sim educar nossos filhos sem necessidade de agredir. Obrigada a todos e tenham todos uma boa noite. Encerrando, Boa noite. professora Irene, doutora Cleide, Débora, muitíssimo obrigado. Foi uma honra para a Escola Superior de Defensoria Pública tê-las as três conosco nesse evento de hoje. Agradecer aos nossos colaboradores da escola, Moema, Camilo e Iago, pela ajuda aqui na live, durante a live com as perguntas, e agradecer, por fim, a todos vocês que nos prestigiaram assistindo ao evento, ficando o convite para a semana que vem inteira, ficar ligado no canal do YouTube da escola, que teremos bastante eventos importantes para assistir. Muito obrigado a todos